Olá, essas atividades aqui do caderno, elas vão começar com as vogais, porque o início da alfabetização é sempre começado por vogais, e aqui tem um banco de palavras com cada vogal. E o que vai precisar ser feito? Sempre fazer as coisas aos poucos, porque se a gente deixar a criança muito cansada, parece que não, mas ela só de olhar a palavra, ela vai memorizando. Só que se ela estiver muito cansada, ela não vai memorizar e por isso que não pode fazer muita atividade no mesmo dia. Por exemplo, se eu tô dando vogais, eu posso fazer o AE, esperar o outro dia e fazer o I ou U. Não me refiro a esse banco você pode fazer no mesmo dia. Eu me refiro a essas atividades aqui, ó. Vocês vão ver que tem mais aqui. Um bloquinho só com A, depois uma com E. Então, o banco dá pra fazer tudo no mesmo dia. Esse aqui pode. Mas depois, na hora que começar atividades, procurar fazer no máximo. Procurar pegar as vogais e fazer metade de cada vez. Pra não virar uma salada na cabeça, tá? Agora, eu não coloquei aqui pra separar as sílabas. Porém, é muito importante. Foi colocado só para reescrever as palavras, mas eu vou explicar melhor. Então, a gente tem um banco de palavras. O que é muito importante quando a criança está sendo alfabetizada? É ela saber a primeira letra. Então, você vai perguntar para ela, você vai ler amarelo, avião, abacaxi, abelha, anel. Todas vão começar com A. Ela tem que saber. Aí você pede. Circula a primeira letra de amarelo. Ela circula. Circula a última letra. É muito importante ela saber a letra inicial e final das palavras nessa fase que ela tá. É muito importante. E procurar, se você leu o banco da letra A e você tá estudando na sala ou na cozinha com ela. Seja lá onde for. Me fala algum objeto que tem aqui que comece com a letra A. Você tem algum brinquedo que comece com a letra A? É muito legal também, tá? O que puder instigar na criança vai ser ótimo, tá? Bom, fez a letra A, reescreveu, separar as sílabas, fazendo um grande favor. Aí, qual é um jeito que parece chato, mas é o que mais funciona? É bater palmas. Então, A, Ma, Ré, Lo. A criança tem que perceber que vai sair um som da boca dela. Se sai um som, aquilo já é uma sílaba. Cada som que sai é uma sílaba. E cada som que sai, ela batendo palma, facilita. Porque ela vai ao mesmo tempo gravar quantas vezes ela bateu palma. Ela já vai gravar aqui, amarelo tem 4 sílabas. E com facilidade, ela vai conseguir fazer isso. A, Ma, segunda sílaba. Ré, terceira sílaba. Lo, quarta sílaba. Porque ela já colocou na cabeça dela que tem 4. Aí fica mais fácil para ela perceber que vai ter que separar em 4 pedaços a palavra. Claro que ela não vai separar certinho. Claro que não, né? É difícil no começo. Mas vocês não precisam levar isso tão em consideração a princípio, nas primeiras atividades. Porque o importante mesmo é ela saber que cada sílaba sai um som da boca e cada som é uma sílaba. E não a grafia perfeita, que isso ela vai adquirir depois com o tempo. Isso ela pode recuperar na escola, tá? Não tem problema. O importante mesmo é ela memorizar essas palavras, saber letra inicial e final e saber separar sílabas, não para saber separar perfeitamente, mas para entender que cada som que sai da nossa boca corresponde a uma sílaba, tá bom? Se não couber aqui, pode usar um rascunho, eu não me importo. O importante é estar reescrevendo e separando as sílabas, tá bom? Isso também vai facilitar para ela memorizar a palavra. E depois começa um texto com a letra A, um texto para cada vogal. Por isso que é importante dividir em 2 dias, né? Senão fica realmente muito cansativo.
Então, aí, contexto vai ajudar também ela a memorizar mais, ela tem que identificar no meio do texto que palavras que começam com a letra A. Então, ela vai começar a ficar com as vogais na ponta da língua. E cada atividade vai ser o mesmo esquema daquela primeira. Reescrever, contar as letras e separar sílabas. O separar sílabas não tá escrito aqui. Por isso eu tô gravando o vídeo, tá? Tem que separar as sílabas também. No caso, aqui tem atividade que já tem até um espaço para reescrever. Então, aqui embaixo, só separar as sílabas mesmo. Porque a atividade a criança já reescreveu, não precisa reescrever várias vezes, né? E aí, separa as sílabas. Depois vem a letra E, vai ter todas as vogais. Quando terminar as vogais, vai ter uma, que é dos encontros vocálicos. Só tem uma, mas é muito importante isso aqui. Então, por exemplo, você faz a Magali tá, ué, tá admirada. Então, ele vai escrever ué. O que é importante? Vai demorar até ele conseguir escrever esse ué, na verdade. Porque tem que deixar a criança escrever sozinha, né? Deixar ela pensar. Mas, é muito interessante essa atividade, porque ele já vai começar a perceber que com duas vogais juntas, ele já forma uma palavra. Não é tão difícil, porque começando com as vogais, ele já vai estar craque nas vogais. Então, para ele fazer isso, também não vai ser tão difícil assim. E já tá fazendo uma leitura, porque já tá falando já é a leitura. E pode trabalhar outras palavras aqui. O eu, por exemplo, não tá aqui, mas aí lembrar de... Porque o eu é muito importante, tem criança que ainda não sabe. Por mais simples, por mais que a criança sabe que letra é o E e que letra é o U, a hora que você fala eu, ela ainda tem uma certa dificuldade. Mas com um jeitinho vai aprender, com certeza, porque é primordial essa parte da alfabetização, de saber vogais e encontros vocálicos. É o mínimo, assim, que a criança tem que saber, né? É o mínimo, mas vai dar certo, com certeza. E depois a gente vai começar, acabou vogais, nessa fase que eles estão, o que é importante? Saber as iniciais. Então, aqui tem algumas atividades para reconhecer as iniciais, tá? Vai ligar o desenho, a sua inicial, e aqui é legal que pode ser, tá no quarto. Ai, que brinquedo que você tem que começa com a letra A e volta naquela brincadeira lá, né? Que objeto que tem aqui na cozinha que começa com a letra C? E palavras fáceis, que nem eu tô aqui em cima de uma mesa. Você tá em cima do quê? Começa com que letra? Né? As iniciais, tentando fazer eles reconhecer com facilidade as iniciais. Aí depois tem uma atividade que é só para isso, porque vai pintar. Tem 3 palavras, só uma é certa, né? Aqui é borboleta, só uma tá escrito borboleta. Vai pintar com lápis de cor. O que ele vai ter que identificar? A primeira e a última letra. Então, aqui também já vai para inicial e letra final de novo. Aí tem algumas assim. Então, esse aqui é voltado só para as iniciais. Pode deixar tipo um dia só para trabalhar iniciais. E daí vai começar as famílias silábicas. Aqui é o Babê Bibobu. O que acontece? Quando começar as famílias silábicas, aí vai ter que fazer aos poucos, porque tem um bom tanto aqui de atividade com a letra B, C e D. Aí B, vai ter que fazer um pouco, porque não tem como fazer tudo que tem de B no mesmo dia. Vai ficar confuso, porque ele tem que decorar as palavras com a letra com Ba, com B, com Bi, Bobu. São 5. Então, tem que fazer aos poucos, tá? Não importa que demore séculos, pode demorar séculos, não tem problema. O importante é deixar a criança no tempo dela, porque muitas vezes ela aprende de memorização. Então, ela tem que estar com a mente descansada, senão ela não vai memorizar. E aqui vem o Babê Bibobu, é o mesmo esquema daquela tabela, aquele banco, aquele primeiro banco.
E aqui eu coloquei, dite algumas palavras do banco, peça para ela escrever. Na verdade, o que é para ser feito é circular primeira letra do bala. Então, leu bala. Qual é a primeira letra? E circula. Qual é a última? A. Fazer isso. Separar sílabas também. De algumas, né? O que pode encher a folha, fazer em qualquer canto, não precisa ficar bonito, tá? E depois, ditar uma de cada. Vamos supor, uma com A, uma com B, e tentar deixar a criança escrever. Ela não vai escrever certo. Mas aí, o que você faz? Por exemplo, ditou bebida. Ela escreveu assim, né? Geralmente, o silábico sem valor é assim. Ele põe uma letra para cada sílaba. Aí, ela colocou isso aqui, né? Bebida. Aí, você pode, sim, ditar o jeito certo. E ainda assim, ela vai ter um pouco de dificuldade, né? Porque você vai falar B, E, B, I, e tem criança que não sabe ainda nem qualquer letra D. Ah, é aí que entra também, se você notar que ele não sabe, tá? Se for o caso dele, tá? Treinar o alfabeto. A criança tem que saber decor. A hora que você fala, aí o que você pode fazer? Você fala para ela. Pega lá um caderno e fala. Põe ele, mas fala bagunçado, porque às vezes a criança decora o alfabeto, a sequência, e você pensa que ela sabe. Mas quando você fala bagunçado as letras, saindo da ordem, é aí que você vê se ela sabe de verdade. Então, ela vai lá, escreve no caderno as letras, memorizou, sabe o alfabeto? Volta pra cá. Porque na hora que você falar B, E, que é bebida, ditar, soletrar, ela tem que saber que letra que você tá falando. Mas se ela tiver dificuldade, não assuste, é normal. É normal nessa fase ela ter essa dificuldade. Não precisa assustar nem se apavorar. Mas aí treina o alfabeto e volta na atividade depois, que ela já vai estar melhor. E aí vai ter sempre um textinho, né? Para letra B, C e D vai ser assim. Então, fazer aos poucos mesmo é o segredo, para a criança não ficar muito cansada. É esse o segredo. Aí depois que acabar tudo, tudinho, porque eu coloquei isso aqui logo na primeira folha, né? Eu coloquei para montar o caderno, mas não ficou legal colocar na primeira folha, porque na verdade não é isso que vai ser estudado agora. Mas é para ficar lá porque a criança vai precisar. A hora que acabar tudo, que acabou tudo com muita calma, depois que acabou e ainda sobrar um tempinho, aí já começar com o silabário. Ela já vai ter visto o B, o C e o D no caso, né? Então, isso aqui é que nem tabuada que a gente tinha que decorar na escola, o silabário é a mesma coisa. É uma coisa que tem que ser memorizada, mas sem pressa também. Memorizando algumas famílias já tá ótimo e a gente dá continuidade depois na escola. Mas tentar assim, o que puder memorizar é lucro, tá? Que isso aqui é essencial, né, para ele aprender. São os pedaços das palavras, né? Então é essencial ele decorar isso para ele poder começar a formar as palavras sozinho, né? E é isso aí, boa atividade.